Quero dividir com você hoje uma reflexão, uma palavra. Está lá no Evangelho de Mateus. Então, se você conseguir abrir a sua Bíblia sem fechar o aplicativo do celular, ótimo. Se você não conseguir abrir a sua Bíblia, a não ser que você feche o celular, então não tem problema, eu leio para você e você consegue acompanhar. Nós vamos ler Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Então é uma leitura bem extensa. Mateus capítulo meia dúzia, versículo 25, eu quero dividir com você essa palavra que está no meu coração desde o início da semana. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, elas não semeiam e nem colhem, e nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá com as vossas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou como nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E que o Senhor, por sua misericórdia, fale conosco através da sua palavra. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero dividir com você uma sensação que eu tenho, né? E essa sensação eu venho desenvolvendo há muito tempo já, isso não é de agora. A sensação é o seguinte, né? Nós entramos em uma geração, em uma estrutura de pensamento de pessoas que pretendem resolver os seus problemas, mas não querem aprender o que a vida é. Então, nós aprendemos a enxergar Deus a partir dessa estrutura. Nós aprendemos a enxergar a espiritualidade a partir dessa estrutura. Então, espiritualidade para nós não é mais a forma como nós aprendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas espiritualidade para nós é a maneira como nós resolvemos os nossos problemas. E aí não importa o que eu aprendi no final, o importante apenas é se os meus problemas e os meus conflitos foram resolvidos. Então, nós buscamos resolver conflitos e não aprender lições. E nós desenhamos isso como padrão de espiritualidade e nós absorvemos isso como um modo de vida. Então, na vida, nós não buscamos mais aprendizado. Nós não nos preocupamos mais em desenvolver as nossas relações, os nossos entendimentos. Não, nós queremos mesmo uma vida resolvida. E essa sensação, ela tem tomado as nossas consciências espirituais de forma que, quando você presencia um encontro, uma celebração semelhante à nossa,
em que nós paramos um momento para refletir sobre a palavra, nós paramos um momento para aprender de Deus. Pessoas sentem falta, dizem, mas não é isso, isso não é um culto, isso é um ensino, não, isso não é um culto. Bom, horas, o que é então um culto? Porque nós absorvemos a ideia que um culto é a maneira como nós buscamos, de maneira desordenada, um Deus poderoso que vem ao nosso encontro para resolver os nossos problemas, e não a maneira como você aprenderá de Deus, como é que você faz para lidar com os desafios da sua vida. Então isso é um problema de compreensão. É por isso que os nossos encontros, nós miramos todos. Isso independe de quem está aqui falando. Não importa se sou eu, não importa se é outra pessoa. Qualquer pessoa que você vê aqui em cima, você vai perceber que nós miramos no ensino. Nós queremos que você saia daqui não só com uma palavra confortável, mas que você saia daqui com um conflito na sua compreensão. Nós queremos provocar você para que você absorva cada vez mais, para que você tenha cada vez mais consciência do que é a vontade de Deus para você. E não vai ser diferente hoje. Eu quero trazer para você uma compreensão conflitante de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até o 34, que foi o texto que nós lemos, para que você reflita na sua casa, para que você entenda melhor, para que isso acompanhe você durante a sua semana, para que isso transforme o seu entendimento durante a sua jornada, a sua peregrinação. Jesus ele vai dizer para as pessoas o seguinte, e ele começa falando isso no verso 25: não estejais ansiosos por coisa alguma. Jesus está falando de maneira clara, não é uma conjectura, não dá para você interpretar esse texto de outra maneira que não seja literal. Então Jesus literalmente está nos falando, não viva ansiosos, não vivam ansiosos por coisa alguma. Agora, imagina o ritmo da nossa vida. Como funciona a nossa sociedade moderna, como funciona a nossa estrutura de vida, como funcionam os nossos pensamentos. Imagina, diante de um instante como esse, chega alguém para você e diz assim, não viva ansioso por coisa alguma. Bom, certamente que você olharia para este alguém e diria, você é maluco. Você é maluco porque não tem como não viver ansioso dentro do ritmo e do padrão de vida que nós adquirimos. O padrão de vida que nós adquirimos naturalmente nos leva a viver ansiedade. A ansiedade não é mais como a gente falava antigamente, né? A ansiedade é um problema de pessoas ricas, né? A ansiedade era uma doença de rico. Na minha época... Quer dizer, a minha época é agora também, né? Mas na época em que eu era mais jovem, eu já fui mais jovem, a gente não nasce velho, né? Então na época mais jovem eu lembro que eu ouvia os meus pais falando, né? Quando a gente ouvia falar que alguém tinha depressão, os meus pais falavam assim, que isso, que frescura, né? Você viu o filho da fulana lá com depressão? Pobre não pode ter depressão. Depressão é doença de rico. É porque depressão é o quê? É um cara chateado com a vida, conflitos filosóficos, existenciais. Pobre não tem tempo de ter conflito existencial. O pobre levanta às 5 da manhã, vai trabalhar, chega às 7 horas, tem que limpar a casa, vai botar as crianças para dormir, que no outro dia... Pobre não tem tempo de ter conflito existencial. Pobre não tem tempo de ter conflito filosófico, de ficar pensando na vida. Pobre não pensa na vida, pobre vive a vida. Então... Uma das coisas, uma das definições que nós tínhamos é que depressão e ansiedade era doença de gente rica, não era doença de qualquer pessoa. Para o cara falar que ele tinha depressão, ele já entregava qual era o seu status cultural e financeiro. E
Hoje, quando nós falamos de ansiedade e depressão, nós estamos falando de algo crônico, nós estamos falando de algo que todos os dias acontece e que acompanha qualquer pessoa, ricos e pobres, homens e mulheres, cristãos e não cristãos. Não importa se você nasceu num bairro da periferia de São Paulo, ou numa periferia do Rio de Janeiro, ou se você mora lá nos casarões da Califórnia, né, e tem uma outra realidade, não importa. A depressão e a ansiedade hoje não é mais uma doença de rico, é uma realidade presente em qualquer ser humano, em qualquer pessoa. E aí Jesus, ele chega para essa realidade, para essas pessoas, porque a palavra de Deus, ela é atemporal. Embora ela tenha sido escrita há mais de 2000 anos atrás, para uma realidade diferente, ela foi escrita para um povo diferente, dentro de uma cultura diferente. Ela foi escrita para o povo, a cultura de Jesus era uma cultura oriental. Jesus era judeu. Ele escreveu isso há mais de 2000 anos atrás. Escreveu, não disse, né? Não foi nem ele que escreveu, escreveram a respeito dele. Só que a Bíblia não perde o seu sentido com o passar do tempo. O tempo pode passar e ele pode avançar o quanto for, a Bíblia permanece sendo a atual palavra de Deus, a atual vontade de Deus. Ela não perde o seu sentido, ela não perde o seu status, ela não perde a sua credibilidade. Então, o que Deus falou há 2000 anos atrás, para aquele povo, serve para o que Deus está falando para nós hoje, dentro da nossa realidade, sobre a nossa conjuntura social. Então, Jesus está falando com todos nós: não estejais ansiosos por coisa alguma. Então, a ansiedade se tornou um problema crônico, e isso muito se deve ao tipo de vida que nós decidimos viver. E eu quero explicar para você por quê. Nós decidimos tirar da nossa vida, presta atenção no que eu vou te falar, e guarda isso tudo no seu coração. Nós decidimos tirar do nosso tipo de vida a simplicidade de se viver. Nós tiramos o significado do que a vida é e trocamos esse significado por um sentido que nós mesmos imprimimos. Então nós tornamos a vida complexa, nós tornamos a vida dura, incerta, pesada. Nós fizemos isso da vida. Nós tornamos a vida como ela é, pesada como ela é. E por quê? Porque nós tiramos da vida toda a sua simplicidade. Hoje, para você ter a vida que você... Seja sincero e pensa aí na sua casa. Se você quiser ter a vida que você realmente deseja, para poder adquirir essa vida, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que deixar muita coisa para trás para ter a vida que você sonha, para ter a vida que você deseja, ou para ter a vida que desejaram para você, né? Porque hoje, além das nossas expectativas, nós também estamos aqui para responder expectativas alheias. Eu estou aqui para ser aquilo que a minha família quer que eu seja, a expectativa que os meus pais colocam sobre mim, que a igreja coloca sobre mim. É uma conjuntura, é uma quantidade de expectativas que se torna inviável, impossível sentir o sabor da vida. Então, para você alcançar a vida que você tanto deseja, você vai precisar abrir mão de muita coisa. Para você alcançar a vida que você deseja, você vai ter que perder o crescimento do seu filho. Você vai ter que perder os seus momentos simples em família. Para você alcançar a vida que você deseja, ao invés de ver o teu filho crescer, você vai ter que se trancar num escritório por 15, 16, 17, 18 horas por dia. Para alcançar a vida que você tanto deseja, ao invés de você desfrutar momentos simples com a sua família, você vai estar preocupado com o dólar, preocupado com a bolsa, preocupado com as ações, preocupado com o dinheiro, preocupado com tudo isso. Então não dá para aproveitar os momentos simples da vida, nessa vida que nós criamos, nessa expectativa de vida que nós criamos. Então, para ser aquilo que você quer, você tem que abrir mão de muita coisa, e tem coisas que não vale a pena abrir mão. Tem muita coisa na vida que não vale a pena abrir mão, mesmo se for para alcançar a vida que você acha que tem que ter.
Isso é a síndrome da ansiedade enraizada no coração da nossa sociedade moderna. É por isso que Jesus chega no meio daquele povo e fala assim, não estejais ansiosos com nada disso. E imagina, essa palavra cair como uma bomba em nosso meio, e nós podemos dizer para Jesus, como é que nós não vamos viver ansiosos? Porque eu preciso, Senhor, eu preciso do carro, eu preciso da casa, eu preciso do dinheiro, eu preciso do emprego, eu preciso da internet, eu preciso do celular, e não é qualquer celular, eu preciso do iPhone 12, eu preciso do Galaxy S21 Ultra, eu não preciso de qualquer roupa, eu preciso daquela roupa, da que tem o jacaré. Eu não preciso de um par de tênis, eu preciso de 10 pares de tênis. Eu não preciso enfim, a gente começa a adquirir coisas que nós precisamos, desejos, status, glamour. Só que para alcançar tudo isso, você vai ter que tirar da sua vida aquilo que realmente importa. Você vai ter que tirar da sua vida aquilo que realmente tem sentido, e esse é o preço que se paga por aquilo que nós chamamos de vida de sucesso. E eu vou dizer para você uma coisa, e eu gostaria de ser bem interpretado nisso que eu te falo. Essa suposta vida de sucesso é um verdadeiro fracasso. Não existe um fracasso maior do que um homem com uma vida de sucesso. Não existe um fracasso maior do que uma mulher de sucesso. Presta atenção no que eu estou te falando, por favor. A gente olha esses caras na TV, a gente olha esse pessoal na internet, a gente segue essa galera no Instagram e fala, uau, que vida, como eu gostaria de ter uma vida dessa, como eu gostaria de ter um iate desse, como eu gostaria de ter um carro desse, como eu gostaria de ter uma fama dessa. Pergunte para eles tudo que eles tiveram que abrir mão para conquistar o que eles têm. Pergunte para eles tudo que eles tiveram que abandonar no caminho para poder alcançar o status que hoje possuem. Pesa isso e você vai chegar à conclusão que toda a vida de sucesso é um verdadeiro fracasso. E nós estamos atrás, nós estamos percorrendo uma vida de fracasso, chamando isso de sucesso. Consegue entender? Porque no final de tudo, o que essa vida vai gerar para você é ansiedade. É a ansiedade de quem está correndo uma corrida que não é sua, de quem está almejando um estilo, um tipo de vida que não é seu, é um fracasso. Então Jesus chega para aquele pessoal e diz, não estejais ansiosos, não vivam essa vida como quem vive ansioso, aguardando por algo. Não estejais ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. E aí ele começa a falar dessas coisas simples que não cabem mais na nossa rotina. E olha que lindo. Olha como o Evangelho é preciso, como o Evangelho é maravilhoso. Ele diz assim, sabe por que vocês estão ansiosos? Vocês estão ansiosos porque vocês estão preocupados. Vocês estão se ocupando antecipadamente daquilo que ainda não aconteceu, com a expectativa de que aconteça. Então não estejais preocupados. Vocês estão preocupados, ou seja, se ocupando previamente de algo que não aconteceu e que tem uma expectativa de que aconteça. E por que estão preocupados? Vocês não estão conseguindo perceber a simplicidade que a vida é. Vocês não estão conseguindo perceber as coisas mais comuns que alimentam vocês, que alimentam a alma de vocês e que alimentam a vida de vocês. Então Jesus está falando o seguinte para aquele pessoal: você já parou um instante, um momentinho, para ir observar um lírio no campo? Você já parou um momento para poder ouvir um pássaro cantando? Para perceber um passarinho? Porque o lírio do campo, ele não guarda, ele não faz poupança, ele não tem aplicação. O lírio do campo, ele não tem investimentos. E ninguém nunca se vestiu de maneira tão bela como ele.
Os pássaros, bom, os pássaros não plantam e nem colhem. E você não os verá preocupados. Você já viu algum passarinho preocupado, falando assim, meu, e agora? O que eu vou comer amanhã, hein? Será que amanhã vai ter alguma coisa para eu comer? Será que... A simplicidade da vida que proporciona para nós equilíbrio, transformação, que é alimento para a nossa alma. Então todas as vezes que você ouve um passarinho cantando, você está alimentando a sua alma, a sua vida, a sua esperança. É alguém que não perde o olhar das coisas grátis, simples, das coisas comuns. É alguém que não perde os pequenos momentos em detrimento de sonhos megalomaníacos. É alguém que não deixa passar os momentos mais simples, porque está ocupado e se ocupando de desenhar para si um futuro de sucesso. É a compreensão de que um homem pleno, um homem completo é um homem assistido em todas as partes da sua composição. É o homem como sendo um ser humano, de carne e osso, mas também sendo um ser espiritual, que sente, tendo uma alma e um espírito. Esse homem precisa estar plenamente alimentado. Então quando você se alimenta, quando você come uma maçã, uma pera, arroz com feijão, claro que o feijão por cima, quando você come carne, hot dog, x-tudo, todas essas coisas legais que a gente gosta de comer, você está alimentando o seu corpo, e o seu corpo a cada 3 horas sente necessidade de alimento. Mas a sua alma também precisa se alimentar. A sua alma também sente fome, a sua alma também sente desejos. Ela não sente fome de 3 em 3 horas como o seu corpo, mas ela também sente fome. E como é que você alimenta a sua alma? Então a sua alma se alimenta desses momentos simples. Desses momentos que nós tiramos da nossa rotina. Quando você ouve uma música, a música acalma o seu coração. O sentido dela é esse. A música acalma o seu coração, ela coloca a batida do seu coração acelerado dentro de um ritmo, dentro de uma mesma batida. Então, quando Jesus diz, vai ouvir os passarinhos, ele sabe exatamente o que ele está falando. Ele está dizendo, vai lá, presta atenção. O canto do passarinho vai ritmar seu coração. Você não vai ter mais o coração acelerado, angustiado. Ele vai ficar ritmado dentro de uma harmonia. Quando você observa um lírio do campo, observar uma obra de arte. Observar uma obra de arte é se focar naquilo, é colocar foco para ter atenção nos detalhes, nos traços. E quando você coloca foco em alguma coisa, você ouve aquilo que não está sendo dito. Você sente aquilo que não é percebido. De forma que viver com falta de foco, falta de concentração, faz você ficar perdido em meio a 1000 pensamentos e 1000 direções, e você não sabe para onde vai. Então é Jesus te chamando para parar e observar as coisas simples da vida, porque são essas coisas simples da vida que farão com que você não viva de maneira ansiosa, deprimida,
e depressiva. E aí Jesus vai usar uma expressão, ele vai dizer assim: então busquem o reino de Deus e a sua justiça. Porque é claro que alguém poderia dizer, bom, é fácil falar para não viver ansioso, né? É fácil falar de não ansiedade, é fácil falar para você buscar uma vida ritmada, uma vida focada, é fácil falar sobre isso, mas como fazer? Como fazer para não ter uma vida ansiosa? Como fazer para não ter uma vida descontrolada? Como fazer? E aí Jesus diz, então, se vocês estão vivendo assim ansiosos, se vocês estão vivendo assim descontrolados, se vocês estão vivendo assim tensos, se vocês estão vivendo dessa forma, então tem um jeito de isso ser resolvido. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque o segredo todo está exatamente em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso tudo que eu estou te falando, essa coisa maravilhosa, essa sensação, um coração harmônico com a melodia do mundo, do universo, da vontade de Deus, alguém que consegue prestar atenção nos detalhes, ouvir o que não está sendo dito, sentir o que não é percebido, essa realidade que eu estou te falando, é a realidade do reino de Deus. Então Jesus conclui dizendo para eles, olha, não adianta vocês ficarem desesperados achando que vão mudar alguma coisa. Quem de vocês com o seu desespero pode acrescentar um único dia a mais na sua vida? Quem de vocês com essa ânsia de dar certo, com essa busca pelo sucesso, pode mudar alguma coisa do seu caminho, do seu destino? Não podem. Então façam o seguinte, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí tem um problema. E qual é? O problema é que quando nós vemos Jesus falando, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós imaginamos que ele está falando de uma ordem. Busque em primeiro lugar o reino, em segundo lugar tal coisa, em terceiro lugar, a gente pensa em uma ordem. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, pessoas dizendo assim, existe uma ordem, né? Qual é a ordem? Deus, família, igreja, ministério, amigos, e a gente vai lá e cria uma pirâmide de prioridades. A gente pensa que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é estabelecer as atividades eclesiásticas da sua comunidade de fé como principal antes das suas atividades seculares e pessoais. Só que não é isso que Jesus está falando. Ele não está falando busque em primeiro para estabelecer uma ordem. Ele não está te ensinando a fazer uma troca com Deus. Entende isso? Ele não está sugerindo para você uma troca, para falar assim, busca primeiro a Deus, e aí se você buscou a Deus direitinho, se você fez tudo certinho, se você fez tudo como deveria, fica tranquilo, que Deus então vai vir e vai abençoar você plenamente com toda a sorte de bênção. Ele não está te ensinando a fazer uma troca. Ele não está fazendo uma sugestão de barganha, dizendo para você, busque em primeiro lugar o reino, e aí se você buscar primeiro aquilo que é de Deus, aí fica tranquilo que Deus vai ajudar você em todas as outras coisas que você quer. Porque me parece, a maioria das vezes, que é exatamente assim que a gente entende. A gente vai lá e recebe uma grana. Sabe aquela grana que você não estava esperando? De repente, pinta ali, alguém que está te devendo há muito tempo e não paga. Atenção aí, hein? Você que está devendo para alguém e não paga, recebe aí. Você que está devendo para alguém há muito tempo e não paga. Você que tinha um dinheiro guardado e tinha esquecido. Você que, sei lá, de repente vem na sua mão uma grana que você não estava contando. Está ali, pá. Aí você fala assim,
primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar as primícias desse dinheiro, né? Ou seja, antes de eu pagar a conta de água, a conta de luz, antes de eu comprar o tênis da criança, antes de eu pagar a conta da internet, antes de qualquer coisa, eu tiro aquilo ali e separo as primícias para o reino de Deus, porque Jesus me ensinou que primeiro lugar é o reino de Deus. Então, quando eu entregar ali para o reino de Deus, aí eu pego o restante e posso usufruir de todo o resto. Seja sincero. Aí sabe o que a gente imagina? Que quando eu dou a primeira parte para Deus, eu posso fazer o que eu quiser com o que sobrou. Então eu dou 10% para Deus e faço depois o que eu bem entender com os outros 90% que sobrou para mim, maravilha, e Deus vai abençoar esse montante. E não tem nada a ver. Então quando Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, Ele não está estabelecendo uma ordem do que você precisa fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ele não está criando uma hierarquia. Quando Ele diz para você, busque em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está falando para você sobre uma essência. O reino de Deus, a consciência do reino de Deus, a sinalização do reino de Deus, a grandeza do reino de Deus, precisa estar sempre em tudo que você fizer. Então busque em primeiro lugar pela essência do reino de Deus, para que tudo que você fizer esteja dentro dessa essência. Para que tudo que você fizer esteja dentro dessa realidade, da realidade do reino de Deus. Então o reino de Deus é uma essência que vai fundamentar toda a sua vida, em todas as coisas que você fizer. Não é uma ordem que você faz e depois se desliga, se desconecta. Entende? Não dá para desconectar-se do reino de Deus, não dá para desconectar-se da vontade de Deus, não dá para se desconectar do querer de Deus. Não é uma atividade que você faz no domingo. O reino de Deus não é uma atividade dominical. O reino de Deus não é 10% do seu salário. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é entender a essência do reino de Deus e, portanto, tudo que você tiver que viver, viva a partir dessa essência. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Então isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é ter a consciência, é ter a compreensão, é ter o entendimento de que a vontade de Deus, a essência de Deus, a grandeza de Deus está presente em qualquer coisa que você fizer. Em qualquer coisa. E aí não importa o que você vai fazer primeiro, não importa qual área você vai atender primeiro, não importa o que você vai fazer primeiro, não importa, desde que a essência do que você fizer seja o reino de Deus e a sua justiça. Então você vai sair com a tua família, que seja com a essência do que é o reino de Deus e a tua justiça. Você vai levar tua mulher para jantar? Você vai preparar o jantar para o teu marido? Que seja com a essência do reino de Deus e da sua justiça. Não importa o que você fizer, como fizer, não importa. Deus não está controlando a ordem processual. Ele está falando para você de algo essencial. Tem gente que coloca a igreja em primeiro lugar, mas não coloca o reino de Deus e a sua justiça. Tem gente que separa a primeira parte do seu dinheiro, mas não tem a essência do reino de Deus e da sua justiça. É uma consciência que se manifesta. Então, como não viver nessa crise de ansiedade, nesse rumo em que o mundo está tomando, nessa loucura em que nós fazemos parte?
estamos no olho do furacão. Como não ser engolido por isso? Como não ser engolido pela forma como esse mundo se comporta, pela maneira como esse mundo se mantém? Como não se perder nisso? Coloque o reino de Deus e a sua justiça em tudo o que você fizer. Tudo, tudo, tudo. Tudo o que você for fazer. É a única forma de não se perder. É a única forma de você não entrar nesse caminho de ansiedade, nesse caminho de dor, nesse caminho sem volta, que o mundo chama de caminho de sucesso. Para você não entrar nesse caminho de destruição, nesse caminho de morte, nesse caminho de choro, nesse caminho de luto. O único jeito é você ter a consciência do reino de Deus e a sua justiça, a essência do reino de Deus e a sua justiça em tudo o que você fizer. Tudo. Exatamente tudo. E talvez essa seja a grande sina aqui da nossa comunidade. Porque eu não estou entregando para você uma receita de 3 passos para, 7 passos para. E eu não vou te entregar isso, sabe por quê? Porque isso não existe. Talvez essa seja a grande sina nossa, da Igreja Batista Mosaico. Do nosso ministério, da nossa compreensão de igreja. Porque as pessoas se aproximam de nós, esperando de nós um passe de mágica. Estou ansioso, está aqui, pum, acabou, resolveu. Não, não, não. Não tem mágica. Não há um passe de mágicas. Você não vai resolver a sua vida com um passe de mágica. Você pode ir atrás do irmão poderoso, da irmã que revela, do irmão que sobe no monte e que a árvore pega fogo. Você pode ir atrás do irmão que conversa com anjo, com arcanjo, com serafim, daquele irmão que já foi arrebatado 3 vezes para o céu, 5 vezes para o inferno. Eu não sei até hoje o que a galera vai fazer no inferno. Eu não tenho a menor vontade de conhecer, mas tem gente que quer, então tudo bem. Você pode ir atrás dessas pessoas, você pode ir atrás de quem você quiser, esperando que este alguém resolva a sua vida, e não vai. Se você está esperando um passe de mágica, você está perdendo tempo. Jesus reúne aquela galera e fala assim para eles: busque o reino de Deus e a sua justiça. Coloca a essência do reino em tudo que você fizer. Não tem passe de mágica, não tem fórmula secreta, não tem truque, não tem nada disso. Busque o reino de Deus. O reino de Deus é a única saída. A consciência, a essência do reino de Deus é a única resposta. Resposta para a ansiedade, resposta para esse jeito maluco que nós decidimos viver. Resposta para esse jeito desordenado e desorganizado que nós decidimos viver. Então, meu irmão, eu quero convidar você para a gente ter um minuto de oração. Para a gente parar um instante e refletir de verdade. Refletir, meu irmão. Eu não sei se para você isso é uma decepção ou é uma resposta, mas não vai cair nada do céu. Não espere um anjo vir até a sua casa e de maneira sobrenatural resolver os conflitos da sua família, do seu casamento, os seus boletos que estão lá escondidos. Não pensa você que você pegando lá 10% do que você ganha e entregando para uma instituição religiosa que Deus vai se compadecer e fazer sumir os seus boletos. Não vai.
que Deus vai mandar um anjo para consertar a sua mulher, para consertar o seu marido. Não vai. Não vai. Isso aqui não é um teatro. Não tem mágica envolvida. Você precisa compreender. Você precisa assimilar, é pela renovação do seu entendimento. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, vai nos dizer isso: não vos conformeis com este mundo, nem com o que no mundo há, antes transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que você finalmente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você sai dessa realidade de ansiedade e entra numa realidade do que é bom, perfeito e agradável, através da renovação do seu entendimento. Então, você precisa entender. A Bíblia vai dizer para nós que o povo de Deus perece, porque lhe falta entendimento, lhe falta conhecimento. Então entenda isso que eu estou te falando. Entenda o que eu estou te falando, guarda isso no seu coração, busque isso em Deus. Busque em Deus isso. Se você vive uma vida de ansiedade, se você vive uma vida de preocupações, preocupado com tudo, se você é aquele tipo de gente que gosta de trazer os problemas de amanhã para hoje, que está preocupado com o mês que vem, que está fazendo planos para daqui 5 anos, para de fazer planos para daqui 5 anos, desfruta a realidade simples que está diante de você, porque enquanto você está planejando a sua vida para os próximos 5 anos, a realidade está passando, o hoje está acabando, e você não desfruta do hoje, planejando 5 anos para frente. Quem é o homem que planeja a sua vida e pode acrescentar um único dia? A sua vida não vai ser um sucesso pela sua capacidade de planejá-la. O que traz realmente sabor para a vida são os acasos. O que traz realmente sabor para a vida são aquelas coisas que nós não planejamos, nós nem fazíamos ideia de que ia acontecer, e de repente aconteceu. O que faz sentido na vida são os acasos, são as coisas que simplesmente acontecem. Isso faz sentido, isso significa, isso é uma surpresa, isso é uma alegria. Eu gostaria que nesse minuto de oração que nós vamos ter, que você clamasse a Deus em uma única direção. Deus, me permita enxergar de novo as coisas simples da vida. Me deixe enxergar de novo a simplicidade das coisas, as coisas comuns, as coisas que estão constantemente acontecendo e eu não estava vendo, porque eu estou pensando o que vai acontecer da minha vida daqui 5 anos, quem serei eu depois da faculdade, depois da casa, depois do casamento. Não, para. O que tem para hoje? O que eu vou desfrutar hoje? O que Deus tem reservado para mim que está diante de mim hoje? Perceber as coisas simples da vida.